Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like, o short e os canais parceiros, dentre eles o Peter. E temos aqui também no YouTube, Ronaldo Coutinho, valeu. E aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece. E temos aqui no Instagram, clima.terra, grupo VIP, onde é só clicar aqui no grupo VIP e vai ter todas as informações de como participar, Sul, Brasil, cadastro, formas de pagamento, quando é que a gente atualiza, como atualiza e os dias. Então é só clicar ali, vir aqui no Instagram, clima.terra, grupo VIP. E aqui tem os rios que a gente atualiza todos os dias. E vamos aqui, ó, começando pela anomalia. Nós temos o quê? Uma anomalia negativa aqui na região do Amazonas, Pará. Também ó, ficou no mês de abril nem um pouquinho bom no Nordeste, deu uma reduzida geral na chuva. Claro que vai ter chuva, mas ficou com anomalia negativa, prejudicando aqui o sul do Ceará, o Pernambuco, a Cealba, Nordeste da Bahia, a Bahia como um todo, aqui o leste da Paraíba. Então o pessoal aqui da Cealba, que já está pensando em fazer os plantios, tem que ficar bem atento. A chuva pode ser bem irregular. Vai ter chuva, mas ela pode vir bem irregular. Ele não considera aqueles eventos extremos, né, que às vezes dá aquelas chuvaradas doidas. Esse ano, por exemplo, na Paraíba, tem locais da Paraíba que está bem servido de água e tem locais da Paraíba que não deu nada. No Ceará também. A metade sul está bem mais irregular, a metade norte está boa. O Elefantinho, mesma situação, começou bem ali final de dezembro, janeiro, deu um corte em fevereiro, está começando a recuperar um pouco em março. É o que pode ter alguma coisinha positiva. Aqui no centro-norte de Minas, abaixo da média, aqui o normal, aqui já começa a reduzir a chuva, ainda um pouquinho acima aqui no Mato Grosso. E aqui na parte Amapá, Roraima e Oeste Amazonas também está bom. Quando chega aqui, ó, de metade de abril a metade de maio, aí já começa a reduzir a chuva aqui na Amazônia, grande parte aqui do país já começa a ter uma redução normal de chuva, já fica abaixo da média. No Nordeste dá uma discreta melhorada, principalmente na Bahia, só que é uma época que já chove pouco. Então, acima da média não vai fazer muita diferença, mas sempre é melhor que seja acima do que abaixo. Aqui também continua abaixo da média na Cealba, Pernambuco, Paraíba, fica um pouquinho melhor aqui no semiárido, aqui no Elefantinho também, um pouco abaixo, um pouco acima no Ceará, no litoral também, melhor aqui no litoral da Bahia, começando a ter chuva mais significativa, mas ainda preocupa com a irregularidade extremamente grande nessa quadra chuvosa aqui. Estava indicando uma situação boa, agora deu uma revertida e continua mantendo isso. Vamos torcer para que o modelo erre nesse sentido. Na Bahia continua ruim também em Pernambuco. Pernambuco, Cealba e Bahia e o sul do Piauí são as regiões mais problemáticas. Alguns pontos da Paraíba e do sul do Ceará e também do sul do Piauí. Nessa área aqui vamos ter chuva sim, vai ter chuva, o pessoal vai conseguir seguir o seu plantio na maior parte. Quem vai plantar, escalone o máximo que for possível. Para quê? Para evitar perdas lá na frente. Aqui no Mato Grosso já está entrando no período seco, é bem-vindo até depois da segunda parte de maio, já chove pouco mesmo. Aqui pode ter uma ou outra chuva, mas o milho safrinha está numa situação boa, assim como Tocantins e Goiás também. Na parte da temperatura, nós temos o quê? Grande parte aqui do norte e nordeste, de normal a abaixo da média, tem nebulosidade e alguma chuva. Aqui onde chove menos fica mais quente, tem feito muito calor aqui na Bahia, Pernambuco e Piauí. 34, 38, 35, 39 com frequência. No restante está mais ou menos dentro do padrão. E no período ali de 15 de abril a 15 de maio, continua de normal abaixo da média aqui e mais acima aqui, ó, pegando Pernambuco, Piauí, Bahia e norte e noroeste de Minas e um pouquinho aqui entre Goiânia e Brasília, mas mais próximo do normal do que acima nessa parte aqui. Aqui fica mais quente durante o dia e talvez um pouquinho mais frio de manhã cedo. No volume de chuva nós temos o quê? Tu vê que aqui até aumentou um pouquinho a chuva. Tu vê que ele está aqui, ele coloca abaixo do normal nessa região, mas comparando com a rodada passada, melhorou um pouquinho aqui no Pará. Aqui no Piauí manteve praticamente, no Ceará diminuiu a chuva, no Elefantinho diminuiu, na Paraíba, Pernambuco, praticamente se manteve meio estável aqui na Bahia. Aqui diminui um pouco, mas é normal. Aqui também começa a diminuir, que é a época de diminuir. No volume total, manteve aqui, ó, deu uma diminuída na intensidade, um pouquinho. No Ceará também diminuiu aqui no sul. Na Paraíba diminuiu um pouco, o Elefantinho diminuiu um pouco. E aqui também, aqui começa a diminuir, mas é o normal. Boa parte dessa chuva vem agora em abril. Pegando aqui os volumes de chuva,
Na região amazônica chove bem no Amazonas, apesar dessa região aqui estar abaixo da média, o volume ainda é alto, coisa de 180, quase 300 milímetros, aqui passa de 300, 400, então ainda tem um bom volume de chuva nessa região. Aqui também continua com chuva, não tendo aqueles veranicos de 15, 20 dias, está excelente. Maranhão também tem chuva, vai ficar abaixo do normal, mas ainda tem chuva para finalização das lavouras. Muitas já tem uma situação melhor da metade para o norte, para o sul já está encerrando. Não muita chuva aqui no Piauí, na Bahia também, a chuva continua ruim aqui na região de Irecê, bem abaixo do padrão. E aqui começa a melhorar um pouquinho aqui acima dessa, entre Piatã, Rio de Pedras. E aqui no litoral começa a melhorar a chuva, principalmente Salvador ao sul. Aqui também tem chuva aqui na Cealba, o pessoal quer fazer o plantio, chuva tem. Não tendo um veranico maior do que 10, 15 dias, é escalonar o plantio, para fugir desses veranicos, de maneira que o cultivo, seja milho ou feijão, que pegue o período mais favorável. Quando der o veranico, que ele esteja em uma situação um pouquinho mais confortável. Não é ausência de chuva, mas ela vai ficar irregular, principalmente aqui, ó, o sertão de Alagoas, o sertão de Sergipe, toda essa faixa aqui da Bahia e centro-norte de Minas. Na Paraíba também tem chuva, mas abaixo do padrão. O Elefantinho ainda tem chuva, o Ceará, o norte Piauí e aqui a região da metade norte Maranhão. Essa área aqui, apesar de abaixo da média, tem chuva com irregularidade. Ele não pega aqueles eventos estrambólicos que às vezes acontecem. Daqui a pouco vira uma semana dando chuvas aí de 150, 200 milímetros, uma paulada só. Teve locais da Paraíba que o pessoal já mandou 200 milímetros. E teve um que disse que um rio deu duas vezes uma cheia, enquanto que 50 quilômetros o rio nem mal tirou a folha. Quer dizer, coisa assim bem estrambólica. Para quem conhece Florianópolis, seria como tu ter uma enchente em Ponta das Canas e uma seca lá no Naufragados. Distância uma da outra 50 quilômetros, em linha reta. Algo parecido com isso. Isso vai continuar acontecendo nesse canto aqui do Nordeste, entre Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Situação mais complicada em boa parte do semiárido aqui do Pernambuco, sertão aqui também da Cealba e a Bahia. O leste dessa região aqui, apesar de ficar abaixo da média, tem uma chuva melhor. A Cealba aqui também, é só escalonar o plantio, não fazer tudo uma vez só. E o total de chuva a gente vê aqui, ó. Ainda tem volumes grandes de chuva aqui na Amazônia, apesar de abaixo da média. Aqui vai encerrando o período chuvoso a partir da segunda quinzena de maio. Aqui tu vê que ainda tem alguma chuva, mas longe do ideal, e a chuva aumenta em todo o litoral aqui, apesar de abaixo da média, mas a chuva aumenta. Até no sertão aqui de Alagoas, Sergipe, também aumenta a chuva à medida que a gente vai avançando para a segunda parte de abril para frente. E aqui vai diminuindo a chuva, mas ainda encerra um período bom para o milho safrinha nessa região. Então, torcer que São Pedro ajude, que os modelos mudem, não tragam tanta chuva aqui no sul a ponto de trazer danos, e nem tão pouca chuva no Nordeste a ponto de prejudicar bastante. A situação mais complicada é a Bahia, principalmente a faixa central da Bahia, a região do Cisal também, o Nordeste da Bahia, a divisa ali um pouquinho melhor na divisa com o Sergipe, região de Paulo Afonso, Adustina, fica um pouquinho melhor. Agora entrou para a região de Irecê, dentro do centro da Bahia, está complicado, ali vai complicar mesmo. Aí a próxima chuva agora é só lá para outubro e novembro, e depende também de como está a situação do Pacífico. Então vamos torcer para que São Pedro ajude. Acompanhe o nosso canal, não deixe de dar o like, compartilhar, e voltamos amanhã.